Quando pensamos em dinossauros, o nome que vem à mente é sempre o mesmo: Tiranossauro Rex, o monstro que dominou o topo da cadeia alimentar há cerca de 66 milhões de anos. Mas você sabia que o T-Rex não surgiu do nada? Antes dele, existiu uma linhagem complexa e cheia de surpresas. Tiranossauros pequenos, com penas, vivendo em regiões congeladas, com cristas ornamentais e estratégias de caça incríveis. Hoje, você vai conhecer esses ancestrais esquecidos, os verdadeiros pioneiros do reinado dos tiranossauros. Vamos nessa? Tudo começa há cerca de 166 milhões de anos, no período Jurássico Médio. Em um mundo onde os predadores dominantes eram enormes e ferozes, um pequeno grupo de carnívoros começava a trilhar um caminho diferente. Entre eles estava o Proceratossauro, um tiranossauro primitivo encontrado no que hoje conhecemos como Inglaterra. Surpreendentemente, só conhecemos esse dinossauro por um crânio. E ainda assim, ele já nos conta muito. O crânio do Proceratossauro é fascinante. Seus dentes na lateral da mandíbula eram achatados e afiados, com formato de lâmina, perfeitos para cortar carne. Mas os dentes frontais tinham um formato curioso, em D, um sinal revelador da linhagem Tiranosaurídea. Além disso, ele possuía uma crista óssea bem peculiar, que não era um simples osso, mas uma pá fina coberta por uma camada dura chamada queratina, possivelmente colorida e brilhante para atrair parceiros ou intimidar rivais. Essa característica mostra que, mesmo em seus primórdios, esses dinossauros já usavam ornamentos para se comunicar e competir, muito parecido com os animais modernos, como os pavões. Por fim, estudos comparativos indicam que o Proceratossauro tem uma relação estreita com o Guanlong, outro tiranossauro primitivo da China, sugerindo que essa linhagem já estava se espalhando pela Terra há muito tempo. Avançando cerca de 40 milhões de anos no tempo, chegamos ao Cretáceo Inferior, em terras que hoje são parte da China. Aqui encontramos um tiranossauro que mudou para sempre a maneira como enxergamos esses predadores, o Dilong Paradoxus. Dilong era pequeno, medindo pouco mais de 1,5 metros, e leve, com ossos delicados, 3 dedos em cada mão e um crânio longo e estreito. Mas o que realmente impressionou os paleontólogos foram as evidências de que o Dilong possuía uma pelagem de penas simples, parecida com a penugem dos filhotes de aves modernas. Essa descoberta, feita em 2004, virou o jogo. Até então, imaginávamos que os tiranossauros, inclusive o T-Rex, tinham pele escamosa, como lagartos gigantes. Mas o Dilong provou que as penas já estavam presentes em grande parte da família, indicando uma ligação muito próxima com as aves, que, por sua vez, são descendentes diretas desses dinossauros. Embora não saibamos se o Dilong tinha cobertura completa de penas ou apenas manchas, ele certamente utilizava essa pelagem para se aquecer, proteger-se do frio e talvez até para exibir-se para os outros. Além disso, o Dilong também tinha dentes em forma de D, como o Proceratossauro, confirmando que essa era uma característica marcante da família. Se o Dilong já era surpreendente por ser emplumado, imagine o que pensar dos fósseis do Yutyrannus huali, um tiranossauro gigante com mais de 9 metros de comprimento e pesando mais de 1,5 toneladas, descoberto também na China. E ele estava coberto de penas, uma pelagem extensa que cobria grande parte do corpo, provavelmente formada por penas simples, não tão complexas como as das aves atuais, mas ainda assim eficazes para isolamento térmico. Essa descoberta, anunciada em 2012, é até hoje o maior exemplo conhecido de tiranossauro emplumado.
Por que um dinossauro desse tamanho precisaria de penas? Provavelmente porque ele vivia em um ambiente relativamente frio, cheio de florestas e temperaturas baixas, onde a pelagem ajudava-te a manter o calor corporal. Além disso, a presença dessas penas mostra que as coberturas corporais semelhantes a penas não eram exclusivas de pequenos dinossauros, mas sim uma característica ancestral e comum a toda a família, incluindo os gigantes do fim do Cretáceo. Durante dezenas de milhões de anos, os tiranossauros não foram os reis da cadeia alimentar. Eles viviam ao lado de predadores ainda maiores, como os alossauros e outros carnívoros gigantes. Foi só quando esses concorrentes desapareceram que os tiranossauros tiveram a chance de evoluir e dominar. Uma peça importante dessa transição foi o Moros intrepidus, um pequeno tiranossauro de cerca de 1,2 metros de altura, que viveu há aproximadamente 96 milhões de anos nas terras que hoje conhecemos como Utah. Esse dinossauro é conhecido principalmente por ossos da perna e dentes encontrados em rochas antigas. Ele provavelmente ainda vivia num mundo dominado por predadores maiores, mas seu corpo leve e ágil indicam que ele foi um dos primeiros a abrir caminho para a explosão evolutiva que viria depois. Moros pode ter sido o ancestral dos grandes tiranossauros do fim do Cretáceo, e sua descoberta mudou o entendimento sobre como esse grupo começou a dominar o planeta. Cerca de 86 milhões de anos atrás, no deserto de Gobi, na Mongólia, um tiranossauro conhecido como Kangaroo viveu e deixou fósseis que nos ajudam a entender uma parte complexa da evolução desses predadores. A história dos tiranossauros não é uma linha reta de evolução, mas sim um arvoredo ramificado e cheio de cruzamentos entre continentes. Os ancestrais desses dinossauros viajaram várias vezes entre a Ásia e a América do Norte por pontes terrestres que ligavam os continentes. Kangaroo representa esse movimento de ida e volta. Ele é irmão dos tiranossauros que floresceram na América do Norte e também antepassado dos tiranossauros gigantes, que mais tarde dominaram a Ásia, como Tarbosaurus. Esse fluxo contínuo de migração e evolução criou uma diversidade impressionante e abriu o caminho para o surgimento do T-Rex, que cruzaria para a América do Norte, trazendo características desses ancestrais asiáticos. Na região que hoje é Alberta, Canadá, viveu um tiranossauro que rivalizava em ferocidade com o T-Rex, o Gorgosaurus libratus. Esse predador tinha cerca de 9 metros, com mandíbulas poderosas e apenas 2 dedos nas mãos. Uma característica evolutiva que o aproximava do T-Rex. O Gorgosaurus é um dos tiranossauros mais bem documentados da história, com diversos esqueletos completos, incluindo jovens e adultos. Estudos nos fósseis indicam que esses dinossauros se alimentavam de grandes herbívoros, como hadrossauros e dinossauros com chifres, e que lutavam violentamente entre si. Seus ossos exibem marcas de mordidas e cicatrizes de batalhas. Um caso curioso, descoberto em 2023, revelou 2 pares de pernas de dinossauro dentro do estômago de um Gorgosaurus, confirmando que ele escolhia as partes mais nutritivas de suas presas. Imagine um tiranossauro vivendo onde o sol desaparece por meses e o frio é intenso. O Nanoxaurus hoglund fez exatamente isso, habitando as florestas geladas do Alasca há cerca de 70 milhões de anos. Apesar do clima rigoroso, ele prosperava ali, demonstrando uma incrível capacidade de adaptação. Paleontólogos encontraram também pequenos ossos de embriões que indicam que esses dinossauros não migravam para fugir do inverno, mas permaneciam para nidificar e cuidar dos filhotes na região ártica.
Esse comportamento é uma das maiores provas da versatilidade da família Tyrannosaurídea, que conseguia sobreviver em climas extremos. Enquanto o oeste da América do Norte já estava dominado por tiranossauros grandes e avançados, o leste apresentava uma linhagem diferente. O Dryptosaurus aquilunguis foi descoberto muito antes do T-Rex, em 1866, e é um dos primeiros tiranossauros já nomeados. Ele possuía 3 dedos funcionais, grandes garras e uma mandíbula menos robusta que a dos seus primos do oeste, o que indicava uma estratégia de caça diferente, talvez mais focada em fatiar e agarrar do que em esmagar. Além disso, a história da sua nomeação é curiosa. Inicialmente chamado de Laelaps, seu nome teve que ser mudado para Dryptosaurus após descobrir-se que Laelaps já era nome de um carrapato, numa disputa científica clássica entre paleontólogos rivais. Entre os tiranossauros asiáticos, o Qianzhousaurus sinensis se destacou por seu focinho longo e estreito, o que lhe rendeu o apelido carinhoso de Pinóquio Rex. Com cerca de 6 metros de comprimento e pesando quase 1 tonelada, ele viveu lado a lado com tiranossauros maiores como o Tarbosaurus, mas tinha um nicho diferente. Especializado em caçar presas de médio porte, especialmente os Oviraptorossauros, pequenos dinossauros com bicos parecidos com os de papagaios. O Qianzhousaurus era ágil e provavelmente usava seu focinho para farejar e atacar rapidamente. Essa coexistência mostra como a diversidade dentro dos tiranossauros era grande, com espécies ocupando diferentes funções ecológicas no mesmo território. Por fim, chegamos ao Tarbosaurus bataar, o parente mais próximo do famoso T-Rex. Com cerca de 10 metros de comprimento e pesando 5 toneladas, o Tarbosauro viveu na Ásia e possuía um crânio um pouco mais estreito que o do T-Rex. Mas suas semelhanças vão muito além da aparência. Eles compartilham características que indicam uma estreita relação evolutiva, tanto que especialistas consideram o Tarbosaurus como espécie irmã do T-Rex. O Tarbosaurus era um caçador formidável, alimentando-se de grandes herbívoros como o Saurolophus, um hadrossauro comum na época. E foi a partir da Ásia, através de pontes de terra, que os ancestrais do T-Rex migraram para a América do Norte, onde desenvolveriam as características que conhecemos hoje. O Tiranossauro Rex é, sem dúvida, o rei dos dinossauros. Mas ele não foi um surgimento repentino. Foi o ápice de uma linhagem antiga, diversa e surpreendente. Desde os pequenos tiranossauros emplumados do Jurássico até os gigantes que enfrentavam climas árticos, essa família sempre mostrou uma capacidade incrível de adaptação. Eles foram caçadores ferozes, sobreviventes resilientes e protagonistas de uma das maiores histórias evolutivas do planeta. Agora que você conhece esses ancestrais, fica claro que o legado do T-Rex é muito maior e mais fascinante do que qualquer filme poderia mostrar. Se gostou dessa viagem no tempo, inscreva-se no canal Quem Diria Em. Deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai além da imaginação.